Olá para você de casa, começa agora pela TV Câmara, o programa Ponto de Vista. Hoje recebemos aqui nos estúdios o vereador e presidente da Câmara Municipal, pastor Eliésio de Carvalho, e o nosso convidado, o também pastor Alan Bonassa, da Igreja Bola de Neve, ele que está lançando um livro com o título Mantenha a Chama Acesa, Reflexões sobre Adoração. Nós vamos saber mais sobre esse livro, essa obra que foi lançada recentemente, mas também conhecer um pouco mais do trabalho do ministério da Igreja Bola de Neve e também um pouco do pastor Alan Bonassa, que é de Tupã, vai falar um pouco da sua trajetória aí, como que ingressou na vida ministerial. E a gente convida você a permanecer nesse bate-papo para conhecer um pouco mais desse trabalho desenvolvido pela Igreja Bola de Neve em Tupã. Pastor, agradeço mais uma vez a presença. Pastor Alan, jovem, e vem desenvolvendo um trabalho ali com a Bola de Neve, uma igreja que tem um apelo muito forte entre a juventude, e agora lançando esse livro, um tupanense, né? E a gente cumprindo na sua função social aí de mostrar o que Tupã tem de bom e passa por aqui mostrar o talento desse jovem pastor. É isso aí, Tiago. Quero cumprimentar todos os nossos telespectadores que nos acompanham, cumprimentar pastor Alan Bonassa, meu amigo, como você disse, é um tupanense que tem se destacado na vida ministerial, lançando seu primeiro livro agora, e nós estamos aqui para fazer esse bate-papo, conhecer um pouco da história dele. Quero agradecer, pastor Alan, pela sua presença aqui, por vir falar conosco e a gente poder mostrar um pouco da sua história. A sua família é uma família bastante conhecida na cidade, mas essa nova etapa da sua vida, muitos ainda, a cidade de uma forma geral, às vezes não conhece, e é importante com que nós possamos mostrar esse ministério que você ingressou, que é um ministério muito atuante, que muitos também, às vezes, a nível de Tupã não conhecem. Então é importante com que nós possamos mostrar a nossa história, a nossa biografia, para a nossa cidade, e como o Tiago disse, mostrar realmente o que está acontecendo de bom na nossa cidade. Pastor? Olá a todos aí que estão assistindo, né? É uma alegria poder levar o nome de Tupã, para os lugares que a gente tem passado, mas é uma alegria maior ainda poder, como o Tiago bem disse, trabalhar para Deus e fazer com que as coisas aconteçam conforme a vontade dele, Para mim é uma honra estar com vocês aqui, agradeço também a lembrança, e aquilo que Deus faz sempre é perfeito, Eu costumo dizer que Deus nunca erra. Há sempre um quebra-cabeça perfeito de Deus se encaixando, e quando a gente vê uma coisa acontecendo aqui, Ele já está encaixando a outra do outro lado para que as coisas aconteçam perfeitamente. Vamos começar falando um pouquinho da sua trajetória. Você é de Tupã, como o próprio pastor já disse, e uma família tradicional. Como é que foi esse momento de chamado para a vida ministerial? A gente sabe, você é jovem, e há quanto tempo isso aconteceu? É interessante, porque eu comecei a estudar bastante a palavra de Deus. Quando eu tive meu primeiro encontro com Deus e comecei a procurar e comecei a estudar, e eu sempre brincava com a minha esposa, eu falava, eu quero estudar a palavra de Deus, ingressei num seminário, para que eu pudesse conhecer mais a palavra de Deus. E ela falava, você vai ser pastor. Eu falava, imagina, isso não tem nada a ver comigo. Eu vou estudar para conhecer mais a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida e ela completa tudo o que a gente precisa, Só que conforme eu comecei a estudar a palavra de Deus, eu entendi que ela mesmo me impulsionava a falar sobre ela, É aquela coisa, a própria Bíblia fala, a boca fala do que o coração está cheio. Quando a gente começa a se encher dessa palavra, dessa vida que há na palavra de Deus, não tem como você falar de outra coisa. E aí automaticamente isso começou a acontecer. E aí começaram a falar, você é pastor. E aí Deus começou a nos conduzir quando, no momento de transição, a gente conheceu a Igreja Bola de Neve. Foi até interessante que hoje eu venho para falar de um livro, e foi através de um livro que eu conheci a Igreja Bola de Neve. Eu estava lendo um livro de um autor, e eu fiquei sabendo que esse autor ia dar um treinamento sobre o tema do livro que eu estava lendo na Bola de Neve Marília, que era a mais próxima daqui. E aí eu fui para esse treinamento, para isso que estava acontecendo lá através do livro desse autor que eu estava lendo, e fui e não voltei mais. E aí a gente ficou um tempo congregando, mesmo morando em Tupã, a gente era membro da Bola de Neve Marília. Toda quarta-feira e domingo a gente ia para os cultos lá,
né? E aí, mediante o tempo, nós fomos crescendo, fomos aprendendo, começamos a participar de ministérios como de intercessão, lá na igreja de Marília, né? E aí fomos enviados para começar um pequeno trabalho aqui em Tupã, que era uma célula na casa dos meus pais. Certo. E aí esse trabalho foi frutificando, cresceu, veio para nossa casa, se tornou um núcleo, que aí já tinha uma estrutura quase... Que ano que foi isso? Foi 2011. 2011. Que começou então, esse trabalho. Quase 8 anos aí de ministério, isso, né? Isso, 8 anos. E aí as coisas começaram a acontecer, a gente começou a se desenvolver, um grupo de pessoas começou a olhar com a mesma visão que a gente, a caminhar junto com a gente. E aí da garagem de casa, que era ali na rua Carijós, né, próximo ao Mercadão, nasceu o que a gente chama de núcleo, né, que é uma estrutura posterior à da estrutura de célula, né? E aí ali a gente começou a se reunir, o grupo começou a crescer, a visão começou a ser implantada em Tupã. E foi bem interessante, porque depois disso a gente já há 6 anos migramos oficialmente como igreja, né? Já com uma estrutura, com prédio, com toda a estrutura de uma igreja, né? Isso foi lá na rua Marília, lá em cima, a gente começou com uma pequena estrutura, né? E hoje já há 6 anos nós estamos ali na Avenida Lélio Pisa, já com a igreja, graças a Deus, estruturada, várias pessoas sendo transformadas e gerando transformação, que esse é o objetivo do Evangelho, da Palavra de Deus, né? Pastor, ele tocou no ponto da questão da transformação, né? A gente sempre fala que a igreja, ela cumpre esse papel é um trabalho que faz na sociedade que muitas vezes as pessoas às vezes nem reconhecem, né? Porque através da igreja as pessoas são libertas das drogas, né? Tem um contato com uma nova postura, uma postura mais ética, uma postura mais comprometida com o próximo. O alcoólatra deixa de beber e de repente agredir a mulher em casa. Então tem todo um benefício que a igreja traz, né? É verdade. Eu sempre falo que a igreja ela traz qualidade de vida para as pessoas que começam a frequentar ela e começam a seguir, que nem o pastor Alan, ele estava falando ali, ele começou a ler a Bíblia para seguir o que estava escrito na Bíblia. E quando você começa não só ler a Bíblia, mas quando você começa a ler a Bíblia para você seguir o que está escrito nela, isso vai refletir na sua vida de uma mudança, de uma transformação, para você ter uma vida totalmente diferente como você tinha antes. Então ela causa em nós uma transformação, é como uma água que nos lava e que nos purifica, que tira as impurezas e faz com que você se torne uma pessoa melhor. Então hoje dentro das igrejas você vai encontrar pessoas, e muitas pessoas não entendem isso. Pô, o cara fazia isso, fazia aquilo, agora está dentro da igreja, né? Agora está se escondendo atrás da Bíblia, mas não é. É que quando a pessoa foi procurar realmente uma mudança para a vida dela, segundo os ensinamentos da Bíblia Sagrada, e geralmente as igrejas que ensinam isso, né, a palavra de Deus, essa pessoa então ela tem um encontro real, um encontro genuíno, particular, né, com o Jesus da Bíblia, não o Jesus da história. Apenas as pessoas conhecem o Jesus da história, né, mas quando a pessoa passa a conhecer o Jesus da Bíblia e vê realmente o impacto do que Jesus veio trazer, né, não uma nova religião, né, pastor Alan? Jesus não veio trazer uma nova religião, ele veio trazer uma nova forma de vida, um novo estilo de vida para as pessoas. Então quando as pessoas descobrem isso, que elas podem ter um novo estilo de vida diferente, então tudo muda. Aí muda na vida da própria pessoa, isso vai refletir dentro da casa dela, vai refletir dentro do trabalho dela, e aí as coisas realmente... E isso reflete o quê? Vai refletir na cidade, na sociedade. Então a igreja ela acaba desenvolvendo esse papel transformador na sociedade, e que isso vai ajudar todo mundo, né? Vai ajudar a família daquela pessoa, vai ajudar ela própria, vai ajudar o poder público, né? Que às vezes tinha problema com aquela pessoa. Hoje nós temos pessoas dentro da igreja que realmente tinha problema com vício, né? Tem pessoas que tinham problema com crime. Então, quando essa pessoa é transformada, então a igreja passa a desenvolver um trabalho também social, assistencial, e ajuda realmente aí o poder público e toda a sociedade de uma forma geral, né? Como eu falei, a Igreja Bola de Neve ela tem um apelo muito mais para a juventude, né? Vou ter que fazer aquela pergunta, acho que todo mundo faz, de onde veio esse nome Bola de Neve?
O fundador da igreja Bola de Neve é até uma história interessante de contar. A família dele é daqui de Tupã. Né? É o apóstolo Rina, né? Isso, apóstolo Rina. Porque quando da colonização inicial aqui de Varpa, com os letos e russos, a avó do nosso apóstolo veio com esse pessoal, né? Eles são parentes da família dos Gutinique aqui em Tupã. Puxa. Né? Então, isso é muito interessante. Isso, para nós, veio como resposta mesmo, que esse era o nosso lugar na igreja Bola de Neve, né? Mas o nosso apóstolo, ele tinha uma vida como um líder de jovens num outro ministério em São Paulo, e esse grupo era o grupo Bola de Neve, né? Porque todo grupo de jovens sempre tem um nome, né? E a ideia era que essa bola de neve, porque o efeito de uma bola de neve é um efeito em cascata, e é um efeito que não é seletivo, né? A bola de neve vem e vai pegando tudo que está pelo caminho, né? E vai se tornando algo maior. Então, nosso apóstolo teve uma visão, foi algo especial que ele teve com Deus, um momento particular dele com Deus, e o Senhor deu esse nome justamente por essa ideia de crescer de uma forma que se multiplicasse sem acepções, né? Porque nós sabemos que existe de alguma forma uma visão e um determinado foco para cada ministério. Por isso, às vezes até as pessoas falam, né? Mas por que tanta igreja diferente, né? Se Deus é um só, por que tanta igreja diferente? Justamente porque a Bíblia fala que Deus atua segundo a sua multiforme graça. Tem pessoas que só vão vir até o Senhor na quadrangular, tem pessoas que só vão vir até o Senhor na bola de neve, justamente pela identidade. E aí esse grupo, que era um grupo de jovens... surfistas, né? Isso, o próprio apóstolo Rina, e o primeiro culto foi em uma loja de uma marca de surf. E aí, já respondendo uma pergunta que quem sabe você me faça, por que a prancha no púlpito? Ia falar, tem que ter uma prancha no púlpito. Por que tem uma prancha no púlpito? Porque foi algo inusitado que ocorreu. Tem até essa foto, se você pesquisar na internet você encontra. Era um grupo de jovens que saíram para fazer um primeiro culto. E quando eles chegaram para fazer o primeiro culto, que foi numa sala de reuniões de uma marca de surf, eles montaram toda a estrutura de som e tudo mais, e na hora de pregar eles falaram, e o púlpito? E aí pegaram uma prancha que estava na parede, que era uma loja de surf, e acabou se tornando uma identidade que hoje aí se multiplica no Brasil e em mais muitas nações aí. Quantas igrejas tem no Brasil hoje da Bola de Neve? Olha, num total aproximadamente 500 igrejas no Brasil e no mundo. Né? Nós temos mais de 20 países já. Já em 20 países? E essas igrejas aqui no Brasil se concentram mais no Sudeste ou em toda a região? Olha, hoje no toda a região do todo. país? Hoje no Brasil todo. Hoje nós temos a igreja tem supervisões regionais, né? E aí o Brasil todo tem um supervisor, alguém que coordena os pastores, porque são muitas igrejas, né? O apóstolo como um pai, como alguém que nos direciona, como alguém que nos dá o caminho que Deus dá a ele, né? E os supervisores regionais conduzindo cada uma das suas regiões. Nós, Tupã, fazemos parte da regional de São José do Rio Preto. Inclusive o pastor Jair Ávila Júnior, meu pastor, meu supervisor, foi ele quem escreveu o prefácio desse meu primeiro livro. Certo. A gente vai falar do livro no segundo bloco, né? Esse primeiro bloco é para a gente conhecer um pouco mais sobre o ministério e o pastor Alan. E o livro foi lançado recentemente, né? Você fez até um lançamento na igreja. E a gente vai saber um pouco mais sobre esse tema, sobre a questão da adoração, se é um livro vou colocar em xeque, que é um livro sobre louvor ou não tem nada a ver, é um livro, adoração sobre pessoas, mas você vai responder isso no segundo bloco, porque a gente vai fazer um rápido intervalo, vamos continuar esse bate-papo aqui com o pastor Eliezer, presidente da Câmara Municipal, e também o pastor Alan Bonassa, falando hoje sobre o Ministério da Bola de Neve e também sobre esse livro que ele está lançando, Mantenha a Chama Acesa, Reflexões sobre Adoração. Não sai daí, a gente volta já.